O que estariam a dizer é uma questão difícil de divisar. Sobretudo, o seu plano ainda pode não ser definitivo. É um plano proposta que deverá ser estudado pormenorizadamente pelas partes interessadas, para só daí, neste amplo estudo que for feito, decidirem se este plano é viável ou não. Do ponto de vista dos pormenores, o plano tem 12 pontos, acho que os pormenores podem ser encontrados interpretando cada um desses pontos. De resto, este plano, Paulo, deve ser também, no meu ver, deve passar por um crivo, quer do Conselho de Segurança das Nações Unidas, como também, eventualmente, em caso de impasse, pela Assembleia Geral, para que a China possa ter uma certa forma de legitimidade internacional para poder negociar, representando, de certa forma, todos os interesses da comunidade internacional não ocidental neste conflito. É um desafio, né, que se lança para que este plano não seja só um plano chinês, mas também tenha eventualmente aportes de outros países, incluindo até os aportes dos países do bloco ocidental, para que, em sede de negociação, possa satisfazer os interesses. E também, eventualmente, depois disso, a China pode indicar, não é, um negociador para tentar reduzir os pontos irreconciliáveis ou aumentar os pormenores em cada um desses pontos junto dos russos e dos ucranianos. Portanto, nesta matéria, podemos aqui dizer que Volodymyr Zelensky disse ter convidado a China para conversações sobre a situação atual da Ucrânia. Há esta possibilidade de Xi Jinping atender esta solicitação? Bem, se a China quer se apresentar como negociador, não pode ouvir só uma das partes ou apresentar seu plano à Rússia e não apresentá-lo a uma das contrapartes neste conflito, que é a Ucrânia. E deverá fazê-lo para mostrar até uma espécie de imparcialidade neste seu interesse em negociar este conflito. Sabe-se que havia o interesse em falar com o presidente Zelensky por via do telefonema. Acho que poderá ser negociado em vias diplomáticas nos dias que correm. Isso ainda não aconteceu, mas o ideal também seria uma visita do presidente chinês à Ucrânia com o presidente Zelensky, ou vice-versa, para ambos os presidentes poderem também discutir tete a tete este plano chinês sobre a negociação deste conflito entre russos e os ucranianos. Portanto, é uma preocupação legítima que a Ucrânia levanta para que as autoridades chinesas também possam ter com os ucranianos, com a liderança ucraniana, para ouvir delas as suas preocupações reais, o seu ponto de vista em relação a este plano de negociação chinês. Pois bem, um plano que, a concretizar-se as conversações entre a Ucrânia e China, pode abrir portas para aquilo que se espera, que é o fim do conflito, ou pelo menos a cessação das hostilidades nas zonas de batalha? Sim, um dos pontos deste plano, que é o terceiro ponto, fala mesmo disso, de cessação de hostilidades. Depois outros pontos falam, inclusive até da reconstrução, da possibilidade de que os dois países possam discutir também as questões humanitárias. Há também aí, quer dizer, é um plano que tem muitos pontos que podem ser úteis se forem discutidos, primeiro se forem aceitos e depois se forem discutidos pelas partes intervenientes. Naturalmente, é um ponto, me parecem ser 12 pontos de partida, isto é, pontos de partida, pontos iniciais,
que poderão aumentar ou diminuir em função dos interesses das partes e em função das partes virem os seus interesses satisfeitos num ou noutro ponto. Portanto, prevê sim o fim de hostilidades, o terceiro ponto dos 12 pontos, só que do ponto de vista do bloco ocidental e sobretudo da OTAN, o que se espera é que a Rússia saia antes do território ocupado para depois passar-se à negociação, um bocado em linha com a última resolução aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que decidiu que os russos saiam do território ucraniano como uma garantia ou como uma precondição para o fim da hostilidade e também para a negociação. Mas são pontos que podem ser discutidos em sede de negociação, daí que é importante que este plano chinês possa ser, como dissemos, possa merecer uma espécie de legitimidade internacional, o governo chinês possa indicar um negociador para, junto das contrapartes, isto é, junto dos russos e ucranianos, poderem discutir de forma mais séria e pormenorizada os 12 pontos, porque não creio que o governo chinês, isto é, na pessoa do seu presidente, estará disponível para fazer viagens constantes entre a Rússia e a Ucrânia para discutir os 12 pontos com as partes em conflito. Daí que achamos por bem, não é, uma espécie de sugestão que o governo chinês pense na possibilidade de um lado, obter a legitimidade internacional para que este plano seja um plano dos países interessados, da comunidade internacional, e do outro lado possa indicar um negociador que represente a China nesta negociação entre russos e ucranianos. Num dos pontos, e o Gustavo aqui já faz menção, da retirada das tropas russas em território ucraniano, a Ucrânia tem estado a apresentar alguma reclamação com relação a este ponto, que não está muito bem claro na proposta apresentada pela China. Isto pode ser um entrave para a concretização deste plano de paz? Ontem já falámos disso, dissemos que o primeiro ponto fala do respeito da integridade territorial da Ucrânia e, como tal, implica a não presença no seu território de forças de ocupação estrangeira. Não pode haver integridade territorial se o país tem forças militares estrangeiras que são forças de ocupação. Acho que, do ponto de vista implícito, este ponto está ali dentro, está incutido dentro, daí que é importante que os negociadores que forem indicados, eventualmente da parte da Rússia e da Ucrânia, possam sentar-se para, em sede própria, discutirem e até dissecarem os sentidos subentendidos em cada um desses 12 pontos. No entanto, através do seu secretário-geral, saudou a iniciativa para uma paz justa e sustentável, mas entende que a China deve ter em conta a Ucrânia em qualquer abordagem para o fim da guerra com a Rússia. É praticamente o assunto que já começamos por abordar, é a sequência. Não está de forma prática e direta incorporada a Ucrânia neste plano da China. Tem de haver necessariamente uma conversação com o lado ucraniano para que se sinta esta incorporação que se menciona aqui? Bem, do ponto de vista do idealismo puro, a Ucrânia deve ser, sim, o Estado que deve negociar e determinar os seus interesses, o seu futuro neste conflito com a Rússia através da negociação que a China pretende intermediar. Mas do ponto de vista do realismo puro, sabe-se que nesta altura a Ucrânia tem uma soberania beliscada e para se proteger tem apoio do bloco ocidental, que está a investir ingentes somas de dinheiro para garantir que a sua contraofensiva tenha êxitos.
E, de consequência, a Ucrânia não só pode e deve decidir, mas também não deve ignorar a posição dos países da NATO. Ou seja, deve haver uma espécie de sintonia entre a posição da Ucrânia e a posição da NATO. Ou, dito de outra forma, deve haver uma única posição entre a NATO e a Ucrânia neste diferendo, sobretudo no âmbito da provável negociação chinesa, porque se houver pontos discordantes entre a Ucrânia e a NATO, também poderá resultar num fracasso. Se a Ucrânia decidir que quer terminar este conflito, mas a NATO assim não achar que seja o momento ideal, também pode, digamos assim, empantanar a negociação chinesa. Portanto, deve haver aqui uma sintonia, uma simbiose do ponto de vista de posições entre a Ucrânia e a NATO vis-à-vis este plano chinês. Mas a NATO também diz que deve ser a Ucrânia a decidir quais são as condições aceitáveis para qualquer solução pacífica. Isto não significa que a NATO esteja a deixar a decisão do lado ucraniano, em caso de ser convocada para conversações com a China, que é o que pretende posicionar-se como mediador. Bem, vamos imaginar que a Ucrânia antes do conflito fosse uma senhora solteira e a Ucrânia depois do conflito fosse uma senhora casada. Se fosse solteira, poderia decidir sozinha o tipo de relação a manter com a Rússia, só que neste conflito a Ucrânia é casada e é casada com a NATO. Não é um país membro da NATO, até agora, apesar das alianças, das aproximações. Sim, do ponto de vista formal não é, do ponto de vista de jure não é, mas do ponto de vista do apoio material que está a receber, é um país que se alinha perpendicularmente para a NATO, e a NATO também tem o interesse em ver a Ucrânia dentro da sua aliança. Aliás, este interesse já foi manifestado em várias ocasiões. Uma das razões hipotéticas desta operação militar especial russa é mesmo o receio da Rússia que a Ucrânia entrasse na NATO e, de consequência, perigasse a sua segurança, que é um dos pontos que até consta nos 12 pontos da China, que diz que a segurança de uns não pode perigar a segurança de outros. Portanto, do ponto de vista prático, a Ucrânia já é um Estado NATO ou está se tornando um Estado NATO, só falta a sua oficialização, que poderá acontecer no imediato deste conflito, se, naturalmente, os russos assim entenderem, porque não se sabe se, eventualmente, esta entrada da Ucrânia na NATO vai ter, entre aspas, o beneplácito da Rússia, sendo que foi uma das razões hipotéticas que levou a essa operação militar especial. Portanto, há aqui um que procurou do ponto de vista da posição oficial e da posição material entre a Ucrânia e a sua relação com os países da OTAN, não é? Portanto, como estava a dizer, do ponto de vista dessa relação formal ou material, mas não ainda legal, faz com que qualquer posição da Ucrânia não seja uma posição equidistante da posição dos países da OTAN que estão a patrocinar a sua contraofensiva. Né? Quando alguém dá dinheiro, tem uma voz no capítulo, e não creio que a Ucrânia, de forma independente, autônoma, possa decidir qual o êxito deste conflito. Não é? Portanto, é um jogo de interesses que deve haver entre a Ucrânia e os vários países da própria NATO para que possa haver um êxito que satisfaça os interesses de toda a aliança e também da própria Ucrânia, o que poderá revelar-se não fácil, porque
dentro da mesma aliança, como também muitas vezes diz um dos geoestrategas italiano, que é Lucio Caracciolo, existem dentro da NATO várias NATOs, não é? Há uma NATO dos países bálticos, que tende a ser mais propensa a uma abordagem de confronto com a Rússia. Depois há uma NATO menos de confronto em relação à Rússia, que são os países tendencialmente da Europa do Sul, e depois há uma NATO anglo-saxônica que é dirigida, digamos assim, que é composta pelos Estados Unidos e o Reino Unido, que são quase que mais preponderantes nesta aliança e, sobretudo, no conflito com a Rússia. Enfim, dentro da NATO há várias NATOs do ponto de vista da colocação dos seus interesses e até das suas relações históricas com a Rússia. Isso pode depois ter implicações na dificuldade de se sair deste conflito por via negocial, se essas várias nuances da NATO não tiverem um único posicionamento. Há também este risco, não é, de que não haja uma sintonia única dentro da NATO em relação ao conflito com a Rússia. Ora bem, Issao, a conversa ou uma comunicação direta entre os dois presidentes seria uma solução ou um caminho para a solução? Há já opiniões que vão defendendo esta tese. Quais presidentes, Paulo? Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Como já dissemos ontem, Paulo, existe um decreto assinado pelo presidente Zelensky que proíbe que ele mesmo e membros do seu governo negociem com o presidente Putin, a menos que este decreto não seja revogado. Não estou a ver como é que isto pode acontecer. Não há hipótese por agora. Quer dizer, uma negociação direta entre presidente russo e presidente ucraniano nestas condições é quase impraticável, porque não há uma química entre os dois, não é? Parece haver uma relação, não há uma relação pessoal, não é? Cordial, não é? Entre ambos. Muito provavelmente deverão indicar negociadores, um negociador russo, um negociador ucraniano, que vão dissecar esse plano chinês, se for aceito, e depois, numa conferência de paz, os dois presidentes aparecem para rubricarem ou para presenciar a rúbrica deste acordo. Mas em condições atuais, claro, o ideal não é, era que os dois chefes de Estado se confrontassem, dialogassem, falassem, conversassem, mas este é mesmo só um idealismo. O realismo mostra que nessas condições os dois não podem negociar, mas o ideal era que houvesse esse diálogo direto entre os dois, mas nestas condições atuais isso não há. Bom, os Estados Unidos da América já reagiram sobre o plano de paz da China, diferente do que aconteceu muito antes das conversações entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Os Estados Unidos já havia mostrado um posicionamento. Agora, depois das conversações, depois da apresentação do plano chinês de paz para a Ucrânia, os Estados Unidos surgem então em reação, onde a presidência considera que a China não pode ser razoavelmente considerada imparcial. Na sequência, há aqui também um ponto que os Estados Unidos levanta, que é o facto da China não ter condenado diretamente a invasão da Rússia e continua a comprar o petróleo russo, o que pode ser um dos problemas que os Estados Unidos encara aqui. Isto impede com que esses dois elementos aqui citados, a não condenação e a compra do petróleo russo, isto impede com que a China seja um elemento válido para esta mediação? Creio que isso se colocaria em outros termos, é que a China e os Estados Unidos não têm os mesmos interesses
e não defendem os mesmos princípios e valores neste conflito. Estão em lados muito opostos, estão em extremos muito, estão em dois lados extremos. Daí que seja normal que os Estados Unidos veem a China como um potencial mediador deste conflito, não confiável por não ter condenado em termos claros a invasão russa contra a Ucrânia. Em relação à compra do petróleo, a China não é o único país que compra petróleo à Rússia. Existem muitos outros países que compram o petróleo à Rússia porque simplesmente as sanções foram impostas à Rússia e não ao resto dos países compradores dos recursos energéticos russos. São sanções do bloco ocidental que foram impostos à Rússia, mas a Rússia tem outros parceiros além do bloco ocidental, a quem vende petróleo, gás e outros recursos até a preços muito competitivos, não é? E daí muitos desses países não terem sequer condenado, porque sabem que depende deste conflito são paradoxalmente vencedores, indiretos ou diretos, porque compram petróleo a preços muito competitivos, né? Aqui podemos também falar da Índia. Enfim, é uma situação que revela estes valores e princípios equidistantes entre a China e os Estados Unidos em relação a essa problemática da Ucrânia. Poderá durar o tempo que durar, mas este conflito vai ter que terminar ou através de um armistício ou através de um acordo de paz, porque não será um conflito ad eterno. Todos os conflitos começam e depois terminam. E aí depois poderemos saber se esses valores e princípios equidistantes entre um país e outro continuarão ativos ou não quando se chegar ao momento do desfecho deste conflito. Mas neste momento atual, enquanto o bloco ocidental perceber que algumas precondições para a cessação das hostilidades não tiverem sido encontradas, o bloco ocidental vai continuar a apoiar a Ucrânia e a considerar os países que não, sobretudo os países maiores, não é, do sistema que não condenaram a Rússia como países não imparciais, mesmo se muitos desses países são, do ponto de vista militar, neutral, são, do ponto de vista diplomático, imparcial neste conflito entre russos e ucranianos. Muito bem, São Agostinho, obrigado pela presença e pelas abordagens. Até amanhã. Estamos juntos. Boa noite. Estamos juntos. Estimado telespectador, está a ver o Hora 10, a edição da